Olá, amigos do Ideal Espírita. Estamos de volta. Para mais uma apresentação da continuidade de uma temática que já apresentamos a sua primeira parte e agora é a segunda parte: mediunidade, compromisso e planejamento. Vamos trabalhar com vocês agora a segunda parte desse tema. Será que eu sou médium, professor? Eu estou sentindo uma série de sintomas estranhos. Me falaram que eu sou médium. Estou em dúvida. Gostaria de saber sim ou não. Muito bem. Recorremos então ao capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 159. Conceito de médium. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensíveis. Este é o conceito de médium. Agora, o Espírito Camilo, através de José Raul Teixeira, no seu livro Correntezas de Luz, ele fala o seguinte: sem qualquer dificuldade, compreender-se-á que toda percepção do invisível, isto é, toda captação da presença dos sempre vivos, é detectada pelo espírito. E é a alma que possui os instrumentos para fazer os registros provenientes de outras almas. Então, meus amigos, aqui fica muito bem claro para nós de que médium é o próprio, é o espírito, e não o corpo. Tá? Portanto, que somos nós, o espírito, é que podemos detectar a presença de outros espíritos. Tá? No entanto, parece-nos de fácil compreensão que a exteriorização dessa captação estará em função do corpo somático. E sim, porque o corpo somático ele vai somatizar, ele vai poder realmente traduzir aquilo que o espírito capta, aquilo que o espírito sintoniza, aquilo que o espírito sente, e ele transmite ao corpo físico. Tá? Uma coisa tem que ficar muito clara para nós, capítulo 23, no item 242. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Escolho quer dizer obstáculos, empecilhos. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que a obsessão acarreta no obsidiado, ela é um obstáculo absoluto à bondade e à velocidade das comunicações. Que toda comunicação espiritual vinda de um médium obsediado, ela é suspeita, ela é duvidosa. Aqui, ó. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si mesmo os seres do mundo invisível, os espíritos. Eles povoam o espaço, temos incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos ou nos ouvindo, intervindo em nossas reuniões, em nossas vidas diárias, ou evitando-nos,
conforme o atraímos ou o repelimos, pela sintonia. Então, o fenômeno pelo qual nós atraímos os espíritos é a sintonia. E a sintonia, ela é o ponto fundamental tanto do processo obsessivo quanto do fenômeno mediúnico. Está lá. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando se fala da obsessão, coloca que nós temos 9 itens que caracteriza a obsessão. Eu vou citar somente o primeiro, tá? Obsessão, persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, quer dizer, a obsessão, ela surge justamente do processo obsessivo, em que o obsessor ele tende a constrangir e coagir o obsediado. Tá? Agora, ele insiste, ele persiste em comunicar bom grado ou mau grado, quer dizer, para as coisas boas ou coisas ruins. Psicografando, certo? Ouvindo, vendo, provocando alaridos em redor, certo? Dando a comunicação verbal, que é a psicofonia, e tentando impedir que outros espíritos o façam também. Então, quer dizer, ele não vai deixar que outros façam, vai tentar impedi-los. Então, começa a entender o processo obsessivo para você, meu amigo, perceber quantas vezes chega até nós na Casa Espírita pessoas apresentando um quadro sintomático obsessivo e você, sem fazer um raio-x, sem fazer digamos assim, uma ressonância magnética nuclear, sem fazer um ultrassom, certo? Sem fazer um eletrocardiograma, sem fazer um eletroencefalograma, e você vai dizendo para ele de que ele é médium, e de que tem que desenvolver a mediunidade, isso é terrorismo, viu? Tome cuidado. Baseado em quê? Em 10 minutos de conversa com a pessoa que te narrou os fatos que caracterizam a obsessão, você vai dizer para ela sem a menor técnica, o menor conhecimento científico, sem que você não tem instrumentos que eu já falei na primeira parte, nós não temos instrumentos, não temos aparelhos, nós não temos um questionário que nós possamos fazer um diagnóstico e comprovar de que a pessoa é dotada da faculdade medianímica mediúnica. Já foi dito que somente a experimentação, muito bem acompanhada, muito bem observada ao longo de um tempo, é que você pode tirar breves conclusões e, mesmo assim, deverá continuar observando. Então, você está tratando a obsessão como fenômeno mediúnico, como mediunidade? Isso é gravíssimo, gravíssimo. O que é ser médium? Então, agora você presta atenção. Agora você me ouve e ouçam as palavras de Emmanuel. Quem são os médiuns na sua generalidade? Quem são os médiuns em geral? Livro Emmanuel, do próprio Emmanuel. Tá? Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. E muitos acham que é missionário, que é o supermédio, super-homens. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Então, os médiuns não são boas biscas, são más biscas. Viram agora?
São pessoas que erraram desastradamente, que contrariaram as leis divinas, certo? Agora, vê o que ele continua falando. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enendoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais, pelos abusos do poder, da política, da fortuna, da autoridade, da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que ele desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. E você ainda continua achando que você é excepcional? Que você é um super médium, um super homem? Hein? São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então preste atenção. Preste atenção que você que está aí do outro lado dessa webcam, preste bem atenção. Quando você fala para mim que você é médium, quem te garantiu, quem te afirmou, quem te deu tanta certeza de que você é médium? O que leva você tanto a querer ser médium? Depois dessa fala de Emmanuel, você vai continuar querendo ser médium? Sabendo quem são os médiuns na sua generalidade? Hein? Agora, você fez algum teste? Você vai ao médico quando você está doente? O médico te pede 20 a 30 exames clínicos. Quando não te pede uma tomografia, certo? Uma ressonância magnética nuclear, um ultrassom, um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, certo? Um raio-x, tá? Ele te pede N exames para depois ele analisar e fazer o seu diagnóstico e te dar o parecer. Aí você, espírita, dirigente de uma casa espírita, de um grupo de estudo, de reuniões mediúnicas, sabe tudo, né? Você sabe tudo. E você sai, então, em 10 minutos só de conversa. Porque você não conhece o filme antes, o durante e nem o depois que vai vir. Você conhece um flash do filme, da vida de quem está te narrando. E já toma partida. Ah, você é médium. Tem que desenvolver. Entendendo o que é ser médium. Preste bem atenção agora ao de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, capítulo 2. A vela acesa arroja-se fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Então, quer dizer, nós emitimos nossos pensamentos e os pensamentos irradiam. Isso forma em torno de nós um campo, tá? Na primeira, nós temos a chama, na vela. A vela acesa, então, ela arroja os fótons, que é a partícula da luz, certo? No segundo, o cérebro, identificamos a ideia. Então, o cérebro, ele exterioriza princípios inteligentes, ou energia mental. Uma e a outra possuem campos característicos de atuação, área de ação, certo? Que é tanto vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. Então, quanto mais próximo você aproxima da chama da vela, mais você é iluminado. Quanto mais você aproxima da origem do pensamento, mais você o capta. No fundo, os agentes que eu referimos são neutros em si, certo? A chama da vela e o pensamento. Preste bem atenção. A chama da vela
Imaginemos, no entanto, o lume conduzido tanto pode revelar o caminho de um santuário quanto a trilha de um pântano. Agora, quem está caminhando, iluminado pela chama da vela, certo? Não é a chama da vela que vai conduzir ele a um pântano ou a um santuário, certo? Mas é a direção que você vai dar, certo? É que você vai se situar. É um santuário? É uma elevação espiritual ou é as ondas inferiores? Não é a chama da vela. Ela está te iluminando o caminho, mas a decisão é sua. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Então, é os braços que é culpado de você fazer uma má obra, uma má execução, cometer um crime, certo? Ou é os braços que é culpado das boas ações? É a intenção, é a direção que você dá. Os braços são instrumentos que obedecem à sua vontade, seu pensamento, seus desejos, seus sentimentos. Verificamos no desenho, chamado o SMILE, que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. Então, é a vontade que determina a direção, certo? E, compreendendo-se no pensamento, a primeira estação de abordagem magnética, em nossa relação uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém. É na vida íntima que palpita a condução de todo recurso psíquico, todo recurso mental. É no interior. É na própria consciência, onde você tem o mecanismo da mente que emite, através do corpo mental, os pensamentos. Certo? Então, e é pelo pensamento é que nós associamos aos outros, sintonizamos com os outros sintonizam conosco. Chama-se sintonia, ressonância eletromagnética. Esse é o fenômeno da obsessão e o fenômeno mediúnico. Eu não vou falar nem mediunidade ainda. Vou falar o fenômeno mediúnico. E, refletindo, estendes a própria influência, certo? Acrescida pelos fatores de indução do grupo que te afinas. O pensamento é, portanto, o nosso cartão de visita. É com o pensamento que nós, ao pé do outro, nós nos identificamos, certo? É com o pensamento que nós criamos esse knowledge, que é a corrente de pensamento, uma sintonia até mesmo individual e grupal. Viu? É com ele que nós construímos toda uma coletividade, uma legião de espíritos. É com ele que nós sintonizamos aos espíritos medianos superiores e mantivemos com eles um bom relacionamento. Mas é com o pensamento é que nós também sintonizamos aos espíritos inferiores, pseudos sábios, galofeiros, mentirosos, viram agora? Embusteiros. Nossos pensamentos é o nosso cartão de visita. Não esqueçam. Não esqueçam. Com ele nós nos identificamos. Capítulo 2, no finalzinho do livro, olha o que o Emmanuel coloca para nós. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrás. Atraindo, refletes. Vocês já viram aqui que o pensamento, que a gente acha que está em primeiro lugar, o pensamento vem primeiro? Não, o pensamento vem em terceiro lugar. Primeiro é o desejo. E quando a gente deseja, a gente sente. E quando a gente sente, a gente pensa. E o pensamento leva nossos desejos e nossos sentimentos. E quando nós pensamos,
nós logo realizamos, com desejo. E realizando, a gente atrai de redor de nós os obsessores ou os espíritos comunicadores da mensagem espírita, da mensagem cristã. E atraindo, nós vamos pela ressonância refletir, retroalimentar o fenômeno da comunicação. Interessante, né? Isso aqui é para ser falado em muitas horas. Eu estou dando uma passadela só sobre a questão. O cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade nós temos o controle que dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, é a vontade que direciona. Temos lá, dessa maneira, como viajante do cosmos, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa, ou vice-versa, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiências em que se gradua. Então, todos nós estamos conectados um com o outro, com os outros, pelo princípio do emaranhamento quântico, falado pela física quântica, certo? E nesse grande universo de pensamento, nós emitimos o pensamento e recebemos. Quer dizer, nós respiramos dentro de um império, de um grande universo de pensamentos, certo? Que comporta como se fosse uma grande massa aonde estamos mergulhados. Tá? E ficamos condicionados, estamos sujeitos, suscetíveis das percepções e das influenciações, de acordo com a escala do progresso que nós atingimos. Nós vamos atraindo de redor de nós espíritos do mesmo quilate, do mesmo nível intelectual, moral, espiritual, tá? Que nós já alcançamos, já atingimos. Nos conectamos uns com os outros pelo pensamento, estabelecendo uma sintonia e por isso podemos trocar informações, sentimentos, palavras, ações e conhecimentos. No campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, os seus valores, que você já empreendeu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida. Quer dizer, devolvendo para a vida o que outrora a vida lhe proporcionou, ou tempo de esforço pessoal na construção do próprio destino, que é a direção que você dá aos pensamentos, às palavras, ações. Olha aqui, preste bem atenção. Livro dos Médiuns, capítulo 20, o item 226. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Então, agradeça. Se você possui a faculdade mediúnica, use, mas use para o bem, certo? Porque você poderá usar essa faculdade também para servir às trevas, o mal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês dentro do livro dos médiuns. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. Mas por que Deus favorece estes, né? Tantos favores? O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam, mais do que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? O médico é para os enfermos, certo? A medicina é para os enfermos. Certo? A faculdade mediúnica é para os espíritos endividados consigo mesmo.
Eu acabei de dizer para vocês quem são os médios na sua generalidade. São aqueles que fracassaram desastradamente, que desviaram outras pessoas da senda do bem, da caridade, do amor, e que agora têm a oportunidade de receber essa grande ferramenta para lhe auxiliar no resgate, na recuperação do tempo perdido, resgatar aqueles os quais você ontem os desviou da senda do bem, da caridade, do amor. Então preste bem atenção, é uma ferramenta que lhe é dada. Portanto, é que é dado àqueles que precisam. Então, aqueles que, na verdade, apresentam um tônus de uma capacidade medianímica, chega sendo perceptível, mediúnica, e que mais tarde pode chegar, pelo fenômeno mediúnico, à mediunidade, que é a qualidade de médium. Porque quando você possui a faculdade medianímica e mediúnica, e você serve as trevas, o mal, não é mediunidade. É mediunismo, porque mediunismo é tudo que é oriundo do médium. Sem controle, sem determinação, sem direção retilínea, sem moral. Viu agora? Então, qualquer um pode possuir essa faculdade medianímica mediúnica. Ela independe do moral. Daqui a pouquinho eu vou mostrar dentro do livro dos médiuns. Então, é dado essa faculdade àqueles que dela precisam. Você chega numa reencarnação como esta, para muitos a reencarnação é até compulsória, sem nada, sem uma ferramenta, sem uma faculdade pelo qual você poderá utilizar para lhe auxiliar no seu processo expiatório e reparador? Não, nos dá a ferramenta da mediunidade. Eu vou sugerir a você, pegue o livro Os Mensageiros de André Luiz e você vai ver o que o André Luiz mostra dos médiuns fracassados que chegaram aqui com a missão, com a faculdade medianímica mediúnica para intercambiar, mediar o intercâmbio espiritual. E não utilizaram pela sua ociosidade, pela sua preguiça, pelo seu comodismo. E depois chegou no mundo espiritual chorando. O André Luiz, andando pelas câmaras da retificação, ele encontrou e ouviu um choreiro danado. Eu disse, que é isso, gente, esse choro desse pessoal? Aí o Alexandre chegou e disse, vem cá, abriu a porta de uma sala, meia aberta, olha lá dentro. E ele viu uma quantidade de criaturas desbruçadas em cima de mesas, de cadeiras, chorando. Ele perguntou, que é isso que eu não estou entendendo? Aí o Alexandre falou assim, esses aí são os médiuns fracassados, que estiveram lá embaixo, na Terra, no mundo corporal, levando a grande possibilidade da mediunidade, e não os utilizaram, certo? Desviaram então da senda, e hoje estão aí, agora, chorando, clamando a Deus uma nova oportunidade. Só Deus sabe quando essa nova oportunidade. Ao contrário, Deus os multiplica no caminho que eles percorrem, nos dando facilidades, põe-nos nas mãos deles. E eles não usam. É a enxada que você tem para capinar o seu quintal. Com essa chuvada que está, o mato cresce. A enxada lá no canto não vai resolver o problema do mato crescer. Você tem que pegar a enxada e cortar o mato que cresce. Mas você não pega a enxada para cortar o mato. E você deixa ela no canto. E ela enferruja. E o mato cresce. E no mato que cresce, vem as ervas daninhas, os animais peçonhentos e aracnídeos. Assim é a nossa faculdade. Quando não utilizada, ela enferruja.
Então, ela fica relegada àqueles espíritos em condições inferiores, que dela aproveita o fenômeno da sintonia e por ele obsediam, constrangem e coagem o obsediado. Entendeu agora? Então, é para isso que nós estamos falando para vocês. Deus permitiu que eles tivessem esse dom para a mais odiosa tornar os seus próprios olhos, a traição que praticou. Quem? Judas Iscariotes, certo? Não foi traidor, certo? Não curou doente alguns apóstolos? Então, a eles também foi relegado, não, foi delegado, foi dado a condição medianímico-mediúnica para que eles pudessem ser o instrumento da espiritualidade, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João possuíam a faculdade medianímico-mediúnica, porque os 4 evangelistas escreveram o evangelho inspirado pelos espíritos do mundo espiritual, que os inspirou as cartas do evangelho. Paulo de Tarso, um dos maiores continuadores do cristianismo, foi inspirado pela espiritualidade. Escrever as cartas para as igrejas. Então preste bem atenção, meu amigo. Não brinque com a faculdade medianímico-mediúnico. Agora entenda. Vou voltar em Emmanuel. No livro Consolador, pergunta 387. Qual a maior necessidade do médium? Preste bem as palavras. Preste bem a pergunta e na respectiva resposta. Qual a maior necessidade do médium? O que é necessidade? Necessidade, eu posso dizer que a ordem é de grandeza. Certo? É de quantidade. Vejamos a resposta que está assinalada em amarelo. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se, vírgula, a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Ô meu, olha o que está dizendo Emmanuel. A pergunta que lhe foi formulada foi: qual é a maior necessidade do médium? O Emmanuel respondeu: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se, vírgula, a si mesmo. Então, ele falou não necessidade, não maior necessidade, mas ele falou a primeira necessidade. Então não é ordem de grandeza, é ordem de prioridade. Deu para entender agora? Que não é quantidade, mas é prioridade, certo? É evangelizar-se. E botou uma vírgula. E voltou a falar a si mesmo. Peraí, mas não é redundância? Evangelizar-se a si mesmo? Não é. E antes de poder se entregar a qualquer tarefa doutrinária. Você já chega na casa espírita, já quer ir para a tribuna, falar abobrinha, como falam tantos por aí. Você quer ir para a cama de paz da paz sem ter um curso, um preparo, uma condição moral, intelectual, espiritual. Você já quer ser presidente do centro espírita, dirigir grupos de estudo, você não sabe nem para você já quer dirigir tudo. Portanto, que nós temos sempre esbarrado aqui com o fantasma do personalismo, em detrimento do nosso trabalho, nossa missão. É o que nós estamos vendo aí, um verdadeiro personalismo exacerbado, uma centralização do trabalho, o meu centro, os meus médiuns. Ah, você desequilibrou os meus médiuns. Eu? Como é que eu consigo desequilibrar alguém? Se alguém se desequilibra, a culpa é minha? Então, preste bem atenção. Qual a maior necessidade do médium? A primeira não é maior.
é de se evangelizar-se a si mesmo, antes de você assumir qualquer tipo de compromisso. Certo? Porque a mediunidade só vai existir no médium evangelizado. No médium que tem o seu aprimoramento da faculdade medianímico-mediúnica e a sua evangelização dentro dos padrões do evangelho em curso pela terra. Porque senão o seu personalismo vai prejudicar o conjunto. Olha Joel, nas suas profecias. E nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias, espalharei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Meus amigos, aos tempos do Consolador prometido, é agora. É sob a luz da queridíssima doutrina espírita, é que você vai poder entender a sua faculdade medianímico-mediúnica. É através da luz dessa doutrina de luz, amor e caridade, é que você vai poder se evangelizar-se e dar ao seu fenômeno mediúnico a condição de qualidade, mediunidade, qualidade médium. Olha, quem são os médios? Interessante. André Luiz, no capítulo 30, último capítulo do livro, dos domínios da mediunidade. Últimas páginas. O sol é o médium da luz, que sustenta o homem, tanto quanto o homem é o instrumento do progresso planetário. A planta é o médio da frutificação. A terra é médio da flor, que a materializa. A flor é o médio do perfume que embalsama a atmosfera. O lavrador é o médio da colheita. O carteiro é o médio do destinatário. Bonito, né? Ser médio não é ser simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a lei e compreensão. Viu agora? A mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. As suas possibilidades em todos nós. Uns mais, outros menos. Os mais são os médios ostensivos. Os mais médios são aqueles que têm a faculdade ostensiva, que está indiciada pelos os fenômenos físicos, patentes, que indicia a faculdade de forma bem ostensiva. Os menos não têm ostensividade para o fenômeno da comunicabilidade, mas têm a percepção extrasensorial. Porque ver espírito, ouvir os espíritos, não constitui mediunidade. São meras percepções. Porque mediunidade é médio, médio é medianeiro. Medianeiro é intermediário. Quando você está vendo o espírito, você não está sendo intermediário, você está vendo ele. Quando você está ouvindo um espírito, você não está sendo intermediário, você está ouvindo ele. Agora, quando você usa essa faculdade de ver e de ouvir e está intermediando entre o mundo espiritual e o mundo corporal, aí você faz o papel de médium. É o médium mais. E quando eu comentei, certa feita numa casa espírita, que Chico Xavier não era médium com 5 anos de idade, eu fui esculachado. Isso é sério. Eu coloquei, eu coloco e eu afirmarei. Chico Xavier tinha 5 anos de idade. Sua mãe, segundo a história, as narrativas da história, da vida dele, sua mãe vinha visitá-lo todos os dias. Ele ouvia a mãe, ele ouvia a mãe. Quando é que Chico foi psicografar o primeiro livro?
aos seus 22 anos de idade. Agora, você já imaginou pegar o Chico com 5 anos de idade e levar para o centro espírita? Tem um capítulo especial aqui no Livro dos Médiuns, que fala da mediunidade nas crianças. Nenhuma criança tem um organismo, um corpo físico, as funções endócrinas, um psiquismo, certo? É a predisposição orgânica para permitir e o fazer o ele de um intermediário. Outra, eu não tenho um conhecimento doutrinário. Você não pode levar uma criança para uma reunião mediúnica, em hipótese alguma, porque seria comprometedor a sua integridade física, psíquica, hormonal, endócrina, moral e espiritual. E você vem me falar que Chico era médium, só porque ele ouvia e via a própria mãe. Ele era médium de quem? O que estava entre ele e a mãe dele? Havia alguém? Ele via. Aqui, ó. Ele ouvia a própria mãe. Vocês acham que a mãe do Chico Xavier, pela condição espiritual de que ela veio mais tarde, através dele, numa psicografia, Cartas de uma Morta, que é a Maria João de Deus, que veio bem depois, através do próprio Chico, o próprio filho, e ele psicografou a mensagem da própria mãe? E eu falei isso numa casa espírita. E virou pecado mortal. Porque eu fui esculachado, eu fui deposto de uma função que eu ocupava, certo? E hoje, como se diz, muitas pessoas me procuram, querem saber por que eu não estou frequentando mais a referida casa e de que eles estão em prejuízo, uma vez que eu gostava muito da minha fala, da minha exposição, porque ela é coerente, fidedigna à doutrina espírita. E, no entanto, estão sofrendo prejuízo. Eu disse, a culpa não é minha. Eu fui afastado porque eu fui acusado de ter deposto contra a doutrina espírita, de ter denegrido a imagem, certo? De pessoas, médiuns, certo? Então, quer dizer, eu falo para vocês aqui, de pronto, estou aqui de público, o prejuízo não é meu. Eu continuo fazendo o meu trabalho e faço muito mais do que isso, certo? Agora, o prejuízo será realmente daqueles que ali deveriam estar ouvindo, certo? O meu trabalho. E eu continuo trabalhando. Problemas não é meu. As colocações que eu fiz, estou fazendo aqui de pronto, de público. Estou aberto às suas críticas. Estou aberto às suas observações. A qualquer um de vocês. E se quiserem medir o conhecimento, podem vir medir o conhecimento. Porque se eu tenho uma coisa comigo, é fidelidade à doutrina espírita. E eu não falo de mim, eu falo da doutrina espírita. Eu exponho a doutrina. Eu não imponho, eu exponho. Tá bom? Mediunidade é como instrumento da vida. Surge em toda parte, em todos os lugares. Damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhe as manifestações segundo as nossas possibilidades. Então, o médium tem que saber filtrar. Certo? O médium tem que estar certo de que ele é médium, porque às vezes ele não é médium, ele é obsediado. Eu vou sugerir você, meu amigo internauta, você vai pegar o Livro dos Médiuns, capítulo 23, e você vai pegar um item que fala as 9 características do processo obsessivo. Para você não confundir obsessão com mediunidade. Então, o que é mediunidade?
Eu vou lá no livro Consolador de Emmanuel, na questão 282. Conceito de mediunidade conforme Emmanuel. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador atualmente em curso na Terra. Lembra agora da profecia de Joel? A missão mediúnica se tem os seus percalços, tá? Quer dizer, os seus entraves, as suas dificuldades e as suas lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Então, se a oportunidade de progresso, o principal objetivo da mediunidade é a comunicação dos espíritos entre dois mundos. Mas a sua principal finalidade, a mediunidade, é o progresso e intelecto moral do médium. É a sua evolução. Uma coisa é o objetivo, outra coisa é a finalidade, que é a qualidade do fim que o objetivo leva você. Concedidas por Deus aos seus filhos miseráveis, endividados consigo mesmo. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito. Atributo, meu. Não é do corpo, não. É de você, espírito. Está espírito. E nem é espírito. Você está. É patrimônio da alma imortal. É o elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Então, através da prática do fenômeno medianímico mediúnico, eu consigo fazer a minha renovação moral. Certo? Quando, enriquecendo todos os valores da capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontra ligados aos princípios evangélicos na trajetória pela face do mundo. Aí vocês vão entender a 386, que eu comentei ainda há pouco, 387, que é através da minha evangelização, certo? Em que eu vou pegar o fenômeno medianímico mediúnico e usá-lo ele para o bem, servir a luz, o amor, a caridade. Então o médium tem que se evangelizar. É luz que brilha na carne. E a doutrina espírita é essa luz que ilumina, que mostra para você, médium, o seu papel, o seu trabalho, a sua condição de poder se fazer uma criatura que se renova o tempo todo. E que não fique por aí unicamente acreditando de que mediunidade você a desenvolve por osmose. Viu? Vou voltar ao livro dos médiuns, tá? Lá no capítulo 20, no item 226. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. O mesmo não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Então, a faculdade, ela se radica no organismo. Ela independe da moral. Porque Gengis Khan, Adolfo Hitler e tantos outros por aí, possuíam e como possui a faculdade e uso para o mal. Agora, o mesmo não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal conforme o quê? As qualidades do médium. O que dá as qualidades de médium? É o evangelho, é a sua própria evangelização, que o evangeliza o médium. O médium é o espírito, é a alma. Evangelizado, ele vai poder praticar o fenômeno medianímico mediúnico, servindo à luz e não às trevas. Mediunidade de sintonia. Lá no capítulo 17, no item 203 do livro dos médiuns. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso que haja entre ele e o médium relações fluídicas. Quer dizer, sintonia, que nem sempre estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr em comunicação com o espírito que se apresente. Eu vejo alguns médios receber 1, 2, 3, 4, 5 espíritos numa mesma reunião, numa única reunião.
Eu acho isso uma absurdidade. Quantas vezes a espiritualidade coloca um espírito ao lado do médium durante dias e semana para estabelecer isso aqui, ó, relação fluídica. O caboclo já chega na casa espírita e quer receber tudo que chega ali. Mentira, falsidade, viu agora? Embuste, mistificação. As coisas não acontecem assim, não. Quantas vezes é necessário colocar uma entidade que vai precisar de se comunicar através daquele médium, coloca ao lado dele dias, semanas, para trabalhar o processo das trocas fluídicas, que é a sintonia, para que quando naquela noite estabelecer de forma definitiva a sintonia, haja comunicação. Ele já quer dar um de bom. Bom médium não é aquele que recebe o maior número de comunicações, mas aquele que melhor sintoniza os bons espíritos. Está aqui no livro dos médiuns, no capítulo 14. Bom médium não é aquele que recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, não. Mas é aquele que melhor sintoniza os bons. Esse que é o bom médium. Bom médium. E não médium bom. Médium bom nós não precisamos. Nós precisamos de bons médiums. O adjetivo tem que estar antes do substantivo. Porque o adjetivo qualifica o médium. Substantivo. É uma faculdade medianímica a mediunidade, pois ela radica no organismo, é uma predisposição orgânica, pois depende da relação do sistema nervoso central e periférico com o perispírito e a mente do médium, por se tratar-se de estabelecer a sintonia. Mediunidade é toda a capacidade de você realizar trabalhos, seja no seu aspecto material, social, intelectual, cultural, moral, espiritual, pela mediunidade, fenômeno ou tarefa, elevado à renovação do próprio médium. Então, mediunidade é toda a capacidade de você produzir trabalho. Certo? Então, é toda a capacidade de ver esse trabalho. Elevado aqui, ó, o R está acima, elevado à renovação do próprio médium, dentro dos padrões do Evangelho de Jesus. Está aí, ó. O dicionário Aurélio. Mediunidade é qualidade de médium. Tá? Médium, né? Médium, idade, qualidade. É aquilo que é o mundo e que vem através do médium com qualidade. Está lá, Aurélio. Qualidade de médium. Eu acho que o Aurélio era espírita. E se não era, ele andou estudando. Porque pegar o dicionário de língua portuguesa e dar um sinônimo que é exato com a doutrina espírita, com a idade média, eu achei fantástico quando eu ouvi isso à primeira vista. Tá aí, ó. Com a idade média. Mediunidade é a prática onde a qualidade é a principal característica do praticante, o médium. Aonde entra a direção que se dá, tá? A finalidade. E o conhecimento de causa e a moral cristã. Vou voltar aqui agora no conceito. Capítulo 20 e 226, que eu já citei ainda há pouco. Vou voltar, porque agora eu vou fazer a pergunta, respectivamente a resposta. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Quer dizer, o desenvolver da faculdade tem alguma coisa a ver com a moral do suposto médium? Não. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo, independe do moral. Então, quer dizer, a faculdade ela é medianímica. Uma outra hora eu explico. Medianímica. Tá? O mesmo, porém, não se dá com seu uso. Que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, se você possui a faculdade, é preciso que você entenda qual direção que você vai dar a essa faculdade. A quem você vai servir, as trevas ou a luz. Viu agora? A faculdade é neutra.
Agora, o uso dela depende da direção que você vai dar. E a direção que você vai dar depende da sua condição espiritual, moral e intelecto-moral. É as qualidades do médium. Aí você poderá chamar a mediunidade, porque é a faculdade medianímico-mediúnica com qualidade do praticante, que é o médium, o intermediário, o medianeiro. 209 o item, capítulo 17. No médio aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficar espantadas de escrever ao seu malgrado. Enquanto que crentes sinceros, carolas, não o conseguem, o que prova que essa faculdade se prende a uma predisposição puramente orgânica, medianímico, que independe da moral, mas a direção que você vai dar a essa faculdade depende da sua condição de bem ou de mal, da sua condição espiritual, intelectual e moral, da sua qualidade média. Vai servir as trevas? Sirva. Vai servir a luz? Sirva. Eu acho tão interessante na casa espírita. Educação da mediunidade. Isso. Olha aqui. Vê se vocês concordam. Educação da mediunidade. Inclusive eu botei lá em cima, com uma interrogação. É orientar as aptidões do médium, aprimoramento moral, aperfeiçoar as faculdades, dar direção retilínea. É a educação do médium e não da mediunidade. Então, a palavra educação vem do latim educare, ex duteri, tirar de dentro para fora. Então, a gente não educa a faculdade, a gente aprimora a faculdade, a gente amplia. Agora, educa é quem usa ela. A educação é subjetivo. Então, se educa é um médium. Então, a educação aqui é do médium e não da mediunidade. Faça um favor, meu. Preste bem atenção. Preste atenção. Se ampliarmos a faculdade de alguém sem antes educá-lo, podemos causar-lhe um mal em vez de um bem. Se ampliarmos a faculdade, ampliei isso aqui, de alguém sem antes educá-lo, quer dizer, o médium, o medianeiro, o usuário da faculdade, podemos causar-lhe um mal em vez de um bem. Porque o mais importante que é desenvolver a mediunidade é educar o médium. Eu acabei de falar, pergunta 387 do livro Consolador de Emmanuel. Qual a maior necessidade do médium? Ele disse que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de poder assumir qualquer tarefa na casa espírita, para não esbarrar no fantasma do personalismo, em detrimento ao próprio trabalho, porque eu nunca vi tanta gente vaidosa na tribuna espírita, que virou pódio de disputas intermináveis de conhecimentos, certo? E reuniões mediúnicas. Meu, seu telefone toca de lá para cá. Em si, tratando de transcomunicação mediúnica, o papel do médium é servir de intermediário entre os dois planos. Está aqui, ó, o comunicante do mundo espiritual. Ele quer transmitir uma mensagem, um ensinamento, uma instrução. Ele não tem como dizer para a humanidade diretamente, que nós aqui não podemos percebê-lo. Nós não somos médios ostensivos, os médiums mais, mas esse daqui, ele é médium mais, ele é ostensivo.
E tem a percepção extrasensorial e tem o compromisso, a folga de deveres, o planejamento, porque médium não se faz em torno de uma mesa, médium nasce, ele nasce médium. Ele já vem com seu planejamento, a faculdade ostensiva, para intermediar, é médio aqui, ó. Ele está entre o comunicante e a humanidade, ele está no meio do caminho. Então isso aqui é mediunidade, é fenômeno mediúnico, é mediunismo. Certo? Ele vai servir de intermediário entre os dois planos. Seu telefone não toca sem que alguém ligue para ele. Então presta atenção. É preciso estar muito certo de que a mediunidade é uma das mais belas oportunidades de serviço ao próximo. E nós não estamos usando ela devidamente. Estamos botando ela no ralinho. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus de 1000 modos diferentes em cada setor de nossa marcha evolutiva. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 10. Vocês acham que Moisés, em Deuteronômio 18, 12 a 14, proibiu o intercâmbio, o mercantilismo com o mundo espiritual? Porque ele já sabia de que o fenômeno mediúnico é coisa santa, é coisa pura, que deve ser praticada pura e santamente, com responsabilidade, com qualidade, e não com mercantilismo. Foi por isso que proibiu em Deuteronômio 18, versículo de 12 a 14. Tá certo? Então aí nós temos a mediunidade de efeito, chamada mediunidade de fenômeno, que é aquela em que o médium pode ser de efeitos físicos, intelectuais, podendo ser um médium natural ou um médium facultativo. Natural é aquele que não sabe, e no entanto é utilizado como médium. Facultativo é aquele que já tem conhecimento de que ele é o portador da faculdade. Médios inconscientes ou naturais, e os médios facultativos. No primeiro caso, a iniciativa vem do espírito comunicante. Certo? Parte de lá para cá, o telefone toca de lá para cá. No segundo aqui, do médium facultativo, ele pode provocar. Ele pode convidar o mundo espiritual a manifestar. A iniciativa parte do médium, da reunião mediúnica. Vamos evocar o espírito tal. Pronto. Viu agora a diferença? Então, para começar a trabalhar essa ideia de fechar, mediunidade de tarefa. Que isso? Tem mais essa? Eu falei da mediunidade fenômeno, que é aquela que presta a comunicabilidade dos espíritos pelo fenômeno, tá? Mediunidade de tarefa. Está lá no livro O Encontro Marcado de Emmanuel. Mediunidade de tarefa, ou genérica. O efeito é o trabalho, sendo médio, natural, às vezes sem saber. É aquela faculdade que independe da ostensividade para o fenômeno da comunicação entre os dois planos. Pois ela acontece naturalmente no plano existencial, caracterizada na prática do bem, do emprego da caridade. É aquele médium que trabalha na construção de um mundo melhor. É um médium da vida, é um médium do amor, é um médium da caridade, é um médium do bem. É aquele homem de bem, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É aquele que o Cristo, através dele, manifesta o seu pensamento, o amor. Esse é o médium que não tem a ostensividade para o fenômeno mediúnico, mas ele é médium da vida. Ele está entre a prática do bem, a prática da caridade, a prática do amor. É um médium da vida. Mediunidade, toda a capacidade de trabalho. Seja o seu aspecto material, social, intelectual, cultural, moral e espiritual, pela mediunidade de fenômeno ou tarefa,
elevado à renovação do próprio praticante, o médium, evangelizado. Desenvolvimento da mediunidade é ampliar as faculdades medianímicas. É através de experimentos, de exercícios. Estando você trazendo no seu planejamento, no seu mapa da vida, no seu mapeamento, como diz Emmanuel no livro Consolador, você vai então desenvolver, ampliar a faculdade ora existente. Educação da mediunidade não é dela. A educação é do médium. A mediunidade você vai ampliar, você vai administrar, exercitando-a, aprimorando-a, a faculdade, trazendo ela para um requinte de ostensividade, de manifestação, e educando o intermediário, o médium. Porque se nós ampliamos a faculdade de alguém sem antes educá-lo, podemos causar um mal em vez de um bem. Que o mais importante que é desenvolver a mediunidade é educar o médium. E a mediunidade, ela vem justamente para contribuir para a educação do médium. Ex dutere, tirar de dentro para fora. E através do conhecimento espírita é que você poderá educar você, médium, ampliando as suas faculdades, dando a ela direção frente e acima. Retilênia. É com Jesus. Agora, para a gente começar a terminar, Bezerra de Menezes, numa mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Olha o que Bezerra de Menezes fala para você. Fala para mim. Fala para nós. Olha, preste bem atenção nas palavras dele. Certo? Vamos lá. Mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. Serviço aos semelhantes. Mediunidade de tarefa. Desenvolver esse recurso é, sobretudo, aprender a servir. Você tem servido a causa do bem ou mal? Aqui alguém fala em nome dos espíritos desencarnados. Orador. Ali um companheiro aplica as energias curadoras. Ali um cooperador ensina o roteiro da verdade. Palestrante. Acolá outrem enxuga lágrimas do próximo. O acolhimento fraterno. Semeando consolações. Contudo, é o mesmo poder que opera em todos. É a divina inspiração do Cristo dinamizada através de 1000 modos diferentes. 1000 maneiras de fazer, de praticar. Por reerguer-nos da condição de inferioridade e de sofrimento a títulos de herdeiros do Eterno Pai. Que coisa linda! Nessa movimentação bendita de socorro e esclarecimento, não se reclama o título convencional de um mundo qualquer que seja, porque a mediunidade cristã em si não colide com nenhuma posição social, econômica, política e cultural, constituindo fonte do céu a derramar benécias e benefícios na terra, por intermédio dos corações de boa vontade. Em razão disso, antes de qualquer sondagem das forças psíquicas, quer dizer, da sua capacidade, certo, medianímico, mediúnica, no sentido de se lhes apreciar o desdobramento, vale mais a consagração do trabalhador. Não importa aonde, como, a quem, em qualquer lugar. A caridade legítima em cujo exercício todas as realizações sublimes da alma podem ser encontradas. Médio da vida, médio do amor, médio da caridade. Quem desejar a verdadeira felicidade há de improvisar a felicidade dos outros. Porque ninguém é feliz se não fazer o outro feliz. Quem procure a consolação para encontrá-la deverá
reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Dar para receber. Ajudar para ser amparado. Esclarecer para a conquista e conquistar a sabedoria. E devotar-se ao bem do próximo para alcançar a divindade do amor. Muito bonito. A ele, estimado irmão, amigo da esfera espiritual, a quem nós temos um amor muito grande, uma estima, uma gratidão, a esse grande amigo Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, que sempre está conosco em todas as partes, em todos os lugares, nos protegendo, nos amparando, nos induzindo a esse grande gesto. Então, meus amigos, o que eu quero aqui nessa finalização com vocês é dizer que mediunidade é compromisso. Mediunidade é planejamento. Certo? Que nós possamos sermos instrumento da luz, instrumento do Cristo, conforme Paulo de Tarso, quando ele fala da diversidade dos carismas. Servindo sempre o amor, a caridade, o bem. Porque o amor é a maior de todas as virtudes, porque ensina a amar incondicionalmente. Nós queremos, através desse documentário, agradecer a cada um de vocês, amigos do Ideal Espírita. Que a paz do Cristo permaneça com todos vocês, agora e sempre. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, quando aqui estaremos de volta com vocês. Obrigado.